Olá, mães intercessoras, graça e paz, tudo bem com vocês? Eu sou a pastora Kátia Bruno e nós estamos na série Aprendendo com as Mães da Bíblia. Hoje eu quero falar de Rebeca. Rebeca nos deixou alguns exemplos do que nós não devemos fazer como mães. Essa história ela está registrada no capítulo 27 de Gênesis, a história em que eu vou contar hoje para vocês. Bom, a Bíblia conta que Rebeca, a esposa de Isaac, o filho de Abraão, essa mulher era estéril. Ela não podia ter filhos, assim como Sara. Nós vemos aí na trajetória dessa família do patriarca, três mulheres que tiveram seus papéis tão importantes nessa história, que foram estéreis. E essas mulheres receberam o milagre da maternidade através da oração. Por isso que a oração é tão importante. Mas vamos lá. Bom, Rebeca, ela era uma mulher estéril. Seu marido Isaac orava incessantemente para que o Senhor abrisse a madre de Rebeca. E isso um dia, enfim, aconteceu. Rebeca, ela ficou grávida e, como naquela época não tinha, né, a ultrassonografia como nós temos hoje, já nos primeiros meses nós sabemos qual é o sexo do bebê, quantos bebês tem. Naquela época não era assim. Então, Rebeca sentia que havia um reboliço muito grande dentro do ventre dela e ela sentia dores, não é? Eu sou mãe de 3 filhos, eu sei que quando o bebê mexe, principalmente algumas posições que eles fazem dentro da barriga, tem hora que dói. É muito gostoso sentir o bebê mexer, mas tem hora que dói muito. E Rebeca, ela sentia aquelas dores dos bebês mexendo dentro da sua barriga, como se eles estivessem brigando. E ela ora, pergunta ao Senhor o porquê que ela sentia aquelas dores. E o Senhor respondeu a ela que ela carregava 2 nações dentro do seu ventre. E ela perguntou por que então que eles brigavam. E o Senhor disse que o maior serviria o menor. O menor seria uma descendência próspera e abençoada. Por que Deus escolheu o menor, nós não sabemos. Isso faz parte da soberania de Deus. Deus faz o que Ele quer, do jeito que Ele quer e da maneira que Ele bem quiser fazer. E chega o dia então, os dias passam, chega o dia do nascimento daqueles dois. E a Bíblia conta que o primeiro nasce, um menino ruivo, bem peludo, e os seus pais dão a ele o nome de Esaú. O segundo nasce agarrado ao calcanhar do irmão, e este recebe o nome de Jacó. Jacó passa toda a sua vida tentando pegar a primogenitura de Esaú. Passa toda a sua vida brigando, eles continuam brigando por causa dessa primogenitura. E a Bíblia ainda revela que Jacó era o preferido de Rebeca e Esaú era o preferido de Isaac. Nesse ponto nós já temos aí algo muito importante que os pais jamais devem cometer: ter preferência pelos filhos. Eu sei que existem filhos que nós temos talvez mais afinidades, que nós conseguimos nos comunicar melhor. Talvez o filho, por ele ser mais obediente, por ouvir mais, ser mais carinhoso, ser mais amigo, mais amiga. Talvez por isso muitos pais, né? E eu estou falando aqui para mães, por isso eu vou me direcionar às mães. Às vezes nós nos apegamos mais a alguns filhos, mas isso é errado. É errado porque todos os filhos têm o mesmo direito, todos os filhos devem ser amados da mesma maneira. Ainda que algum se destaque na obediência, na inteligência, na honra, ainda assim, ele não deve ser privilegiado. Ele não deve ser preferido, melhor dizendo. Porque a obediência, ela traz, claro, alguns benefícios, né? Melhor dizendo, muitos benefícios. A obediência, ela traz muitos benefícios. Porém,
Não deve haver filhos preferidos, prediletos. Assim, nós estaremos criando uma guerra, uma confusão dentro de casa, como Rebeca e Isaac criaram dentro daquela casa. Os dois já brigavam desde o ventre, nasceram um agarrado ao calcanhar do outro e passaram a vida toda brigando. Bom, a história continua dizendo que Rebeca, como ela preferia Jacó, passando-se os anos e os dias, Isaac, e a história que eu vou relatar que está no Gênesis 27, Isaac ele chama Esaú e pede a ele que vá buscar uma caça, prepare para ele um guisado, um cozido, prepare para ele um prato bem saboroso e traga do jeito que ele gosta e traga porque ele vai abençoá-lo, porque ele sabe que ele já está perto de morrer. A Bíblia diz que Isaac já estava velho, já estava cego e Rebeca ela escuta aquela conversa, escuta detrás da porta, não é? Naquele tempo moravam-se em tendas. E ela escuta então atrás das cortinas aquela conversa entre Isaac e Esaú. E ela mais que depressa ela chama Jacó e diz para ele: vai lá, pega 2 bons cabritos e eu vou preparar um prato do jeito que seu pai gosta. Porque ele vai abençoar Esaú. Eu ouvi ele falando e essa bênção é para você. Deixa eu voltar um pouquinho aqui na história. Quando Rebeca pergunta ao Senhor por que ela sentia aquelas dores, o que estava acontecendo dentro da barriga dela, Deus diz para ela o seguinte, que o menor serviria ao maior. Deus já estava dando uma bênção para o menor, que até então eles não sabiam quem era, mas o menor, depois que nasceu, era quem? Jacó. Ele já tinha uma promessa. Ele já tinha algo de especial da parte de Deus. Não precisava Rebeca tentar ajudá-lo. Mas Rebeca, uma mãe controladora, manipuladora, ela bola ali um plano, ela trama, ela arma um plano para que Jacó recebesse a bênção no lugar de Esaú. Jacó, então, enquanto Esaú estava indo caçar um animal para fazer ali um prato para o seu pai, ela aproveita aquela oportunidade, prepara mais que depressa aquele prato, pega os pelos, a pele daqueles cabritos e coloca em Jacó, porque o mesmo pergunta para sua mãe, como que eu vou me passar pelo meu irmão? Eu sou o liso, meu irmão é todo peludo. Ela disse, deixa comigo. E ele fala, mãe, mas isso vai cair maldição sobre mim. Aquela mãe disse que a maldição recaia sobre mim. E de fato a maldição recaiu sobre ela mesmo. Não somente sobre ela, mas sobre toda aquela casa. Porque Jacó, ele se passa pelo seu irmão, ele engana o seu pai junto com a sua mãe, ele engana o seu pai, engana seu irmão. Quando Esaú chega, a bênção já tinha sido dada para Jacó, e isso gerou tristeza no seu pai, isso gerou muito ódio, muita raiva no coração de Esaú, e ele diz, meu pai já está perto de morrer, e logo que ele morrer, eu vou matar o meu irmão. Rebeca, mais uma vez, escuta aquela conversa e ela manda que o filho vá para a casa do seu irmão Labão, em Arã, em Padã Arã. Ela manda que o seu filho vá para aquela cidade e fique ali por alguns dias. O que Rebeca não sabia é que ela nunca mais veria o seu filho. Nunca mais ela sentiria o abraço do filho. De nenhum dos dois. Por quê? Porque Jacó sai fugido de seu irmão, porque este queria matá-lo. Esaú também sai errante pela terra, se casa com mulheres cananeias, com mulheres que os seus pais pediram para que ele não casasse. Essa foi a forma que ele viu de se vingar dos seus pais, casando com outras mulheres, trazendo para si maldição da desobediência, quebrando princípios. E aquela casa nunca mais foi a mesma. Aquela família foi totalmente destruída pela distância, porque nunca mais Rebeca pôde ver o seu filho. Jacó, a Bíblia conta que ele passou aproximadamente 20 anos na casa de Labão.
até que ele pudesse retornar, encontrar com seu irmão, pedir perdão. Deus teve que intervir naquela situação, porque ele tinha uma promessa que foi dada desde quando ele estava no ventre. Não precisava Rebeca fazer nada do que ela fez. Mas como ela era controladora, manipuladora, ela não deixou que Jacó tomasse as suas próprias decisões. E é isso que acontece com uma mãe manipuladora, controladora, quando essa mãe ela decide resolver tudo pelos filhos. Eu não estou falando aqui de criança. Uma criança, é claro que ela precisa de limites, é claro que uma criança precisa de orientação. E mesmo assim, nós temos que dar um certo grau de liberdade para os nossos filhos poderem acostumar a tomar as suas próprias decisões. E é claro, eu estou falando aqui de várias etapas da vida, não é? Tem mãe que ela não deixa os filhos tomarem suas próprias decisões, os filhos crescem, se tornam adultos e continuam dependentes totalmente dos seus pais, porque os pais não deixam que esses filhos cresçam e assumam suas responsabilidades. Quantas mães, elas manipulam os filhos e enganam, ajudam os filhos a enganar o professor, a professora. Quantas mães, elas manipulam os filhos e ajudam a enganar o marido. Quantas mães, elas não assumem a responsabilidade para com os filhos e nem deixam eles assumir as responsabilidades dos próprios erros. Às vezes, a criança ela está brincando com um colega e briga e bate, alguma situação. Quantas mães que ficam com raiva de uma amiga, de uma irmã, de um parente, por causa da criança, porque ela manipula toda aquela situação. Como Rebeca manipulava a situação, ela queria que a todo custo Jacó fosse o abençoado pelo pai. Mas ele já era abençoado. Assim como Esaú também. O problema é que naquela época a bênção da primogenitura era uma porção dobrada da bênção que o pai dava aos seus filhos antes de morrer. E essa era a causa de tanta briga e de tanta confusão entre Jacó e Esaú. Então, que nós venhamos aprender com Rebeca a não fazer o que ela fez, a não seguir o exemplo, a não trilhar o caminho que ela trilhou. Porque por causa da manipulação e controle, ela destruiu a vida do filho Esaú, e por muitos anos Jacó viveu debaixo de uma maldição de engano, uma maldição aonde ele foi para a casa do tio, trabalhou 7 anos para se casar com Raquel. No dia do casamento ele foi enganado, teve que trabalhar mais 7 anos para se casar com a Raquel. Depois, por várias vezes, o salário dele era trocado e Jacó vivia uma vida de tortura. Olha o que aconteceu com os filhos de Jacó. Os filhos que... E Jacó repetiu isso com José, não é? Ele tinha um filho preferido, que era José, e isso causou tanta inveja, tanta raiva entre os outros irmãos. Apesar que José também tinha uma promessa, Jacó, ele estava impedindo do trabalhar de Deus. Deus teve que tirar José de perto de Jacó para levá-lo para longe, para lá no Egito ele aprender. Então isso foi passando. Jacó, do mesmo jeito que ele foi o preferido da mamãe, ele também criou ali um filho predileto, a ponto dos seus irmãos venderem José para o Egito como um escravo. Eles se tornaram homens assassinos na cidade de Siquém, quando eles não honraram o compromisso que fizeram com o príncipe de Siquém, porque desonrou a irmã. O príncipe ia casar com ela, e eles não aceitaram, mataram todos os homens daquela cidade, se tornaram homens violentos. Então é uma maldição que foi passando de família até o dia em que Jacó se reencontrou com seu irmão. E ali foi quebrada aquela maldição, porque ele foi liberado de algo que aconteceu há 20 anos, aproximadamente 20 anos atrás. Então, mãe, em nome de Jesus, vamos aprender a deixar que o controle da vida dos nossos filhos esteja nas mãos do Senhor. Volto a repetir. Eu não estou falando de impor limites, regras, valores.
Não estou falando disso. Estou dizendo da manipulação e controle. Então, que em nome de Jesus, essa palavra de hoje possa falar poderosamente ao nosso coração, assim como ela está registrada na palavra, que é para nós aprendermos. Vamos então aprender com as mães da Bíblia? Que Deus abençoe a sua vida e até amanhã para o nosso próximo devocional. Deus abençoe.